O que nos traz aqui hoje é uma breve aula sobre prompting jurídico. Vamos tentar fazer um prompt que seja eficaz ou que corresponda àquilo que nós efetivamente queremos do modelo. Antes de mais, definir que vamos utilizar o ChatGPT, talvez porque seja aquele que é mais utilizado, que é mais conhecido, que é mais fácil de demonstrar. O que é que nós precisamos fazer para ter então este tal resultado esperado, aquele resultado que nós precisamos? Como é que nós vamos atingir este bom prompt, este prompt jurídico que nós necessitamos para o nosso trabalho? Vou tentar fazer isto com base em 5 regras, mais ou menos. Talvez para começar seja suficiente. Antes de mais, aquilo que devemos fazer de forma muito clara é definir o papel do modelo. Devemos ser o mais claros possíveis, mais concretos possíveis. Isto porque o sistema, o modelo, não sabe o que é que nós vamos querer dele. Vai trabalhar com base em dados estatísticos, com base em informação que já se tem, mas não tem informação nossa, a priori, portanto, não sabe o que é que nós esperamos dele. Então, primeiro que tu temos que definir este papel e dizer, ok, ChatGPT, preciso que sejas, e o exemplo que eu tenho aqui, um jurista português, neste caso especializado em RGPD, vamos tomar como exemplo, e contratos no âmbito empresarial. Elabora então uma cláusula de confidencialidade, é um exemplo, para um contrato de prestação de serviços para uma IPSS. Vamos imaginar este exemplo. Porque é isto que eu quero dele. Perguntas que me costumam fazer em aula. Preciso de ser muito específico, preciso ser muito rigoroso, depende. Depende daquilo que eu quero, depende do rigor que eu quero, depende do tipo de trabalho que eu quero. Se eu quero uma mera assistência, se eu quero um mero supervisionamento, se eu quero algo com mais rigor, depende, está bem? Nós vamos trabalhar aqui em exemplos mais genéricos e à medida que vamos fazendo isto, em outras aulas, vamos definindo algo mais concreto, mais ao ponto de calhar, se calhar daquilo que nós precisamos. Mas agora em termos genéricos, está bem? Estamos a começar. Definir então este papel, nós queremos que ele seja um jurista português, possivelmente o nosso assistente, o nosso estagiário, e queremos que ele faça esta ação. Erro comum, faz-me isto, faz-me a cláusula de confidencialidade, faz-me um parecer, faz-me algo em termos genéricos. Isto acontece bastante aos meus alunos. Porquê? E são logo apanhados. Porquê? Porque não definem corretamente o papel, não definem o local onde estão, não estão a utilizar vocabulário jurídico, neste caso, estão a usar vocabulário genérico, uma linguagem comum, e o chat acaba por misturar contextos dos Estados Unidos, do Brasil, soluções inválidas, opções que não se aplicam no espaço europeu. Isto é muito comum aparecer em trabalhos, relatórios de soluções que eram completamente impossíveis no espaço europeu pela nossa legislação, por aquilo que são as nossas normas, os nossos direitos fundamentais, porque não definiram qual é que era o contexto e o local. Está bem? Então, tentámos ser o mais específicos possíveis, onde estamos, quem somos, o que queremos do modelo, o que é que vamos precisar, e o modelo não, desculpem, e o vocabulário tem que estar de acordo com aquilo que nós vamos solicitar ao modelo. Vamos dar dados essenciais. Nós temos que dar o contexto. Se nós não dermos o contexto, não é possível ter rigor. Também vai acontecer que vamos dar o contexto, vamos ser claros, e o modelo não vai dar exatamente aquilo que nós precisamos à primeira. Então, nós temos que ir reforçando aquilo que nós precisamos. Eu não consigo apresentar aqui uma solução que seja boa para todos de forma genérica. Eu tenho um perfil, certamente vocês têm o vosso, eu tenho uma determinada exigência, vocês têm a vossa, não quer dizer que uns são melhores do que outros, são métodos de trabalho diferentes, são rigores diferentes, são metodologias, por aí fora. E, portanto, aquilo que está bom para mim, aquilo que serve para mim, pode não servir para vocês, então temos que encontrar aqui a melhor solução para aquilo que é o nosso caso, mas nesta aula eu vou ser o mais genérica possível, abrangendo o máximo possível de exemplos. Erro comum, então, como eu dizia há bocadinho, escreve uma cláusula sobre. Tem que ser um exemplo mais eficaz, mais concreto. A cláusula destina-se ao quê? Um contrato entre uma IPSS e um prestador externo de serviços informáticos que terá acesso a dados de utentes. Deve cumprir o RGPD e prever sanções em caso de violação. Ainda posso ser mais específica, ser mais específica ainda mais ao detalhe. Que dados são estes? Que utentes são estes? E depois nós vamos a poder mudando. E, portanto, aquilo que temos de fazer sempre, contexto jurídico, contexto factual, e vamos então obter um output mais relevante para a nossa situação. Se queremos um parecer, pedimos um parecer. Se queremos uma minuta, pedimos uma minuta. Caso contrário, vamos ter um misto de coisas, vamos ter uma solução que não é a ideal e vamos ficar insatisfeitos. E vamos ficar insatisfeitos imensas vezes, está bem? Eu fico insatisfeita imensas vezes. O chat
o LLM, a IA, não me substitui, está bem? É um parceiro de trabalho, é um assistente, é algo que me, ia dizer alguém, algo que me orienta, que me conduz para uma solução, que revê muitas vezes alguns aspectos do meu trabalho, mas nunca me substitui. Isso é impensável, tá bem? Eu nunca vou poder vender a alguém a ideia de que a IA vai me substituir, eu vou pedir isto e vai ficar feito em X tempo e nunca mais tenho que pensar no assunto. Isso não é real, pelo menos não à data de hoje, está bem? Então eu quero um parecer, eu peço um parecer, eu quero uma minuta, eu peço uma minuta. De que forma? Redige um parecer jurídico estruturado em X partes, 3 partes, vamos imaginar, introdução, desenvolvimento e conclusão. Linguagem técnica, o que é uma linguagem técnica? Devemos especificar, está bem? Num outro ponto. Acessível a um gestor, por exemplo, sem formação jurídica, nunca fala sobre. Dá-me isto. Sem conteúdo específico, não vamos lá, está bem? A IA não adivinha o que pretende. Nós temos dado um género textual, um estilo, uma extensão. Não podemos divagar, não podemos ser gerais. Nós temos que ser concretos naquilo que precisamos. Orientar com referências, mas verificar sempre. Dá-me artigos, dá-me jurisprudência, nunca deixar de rever, está bem? Há inúmeros casos de pessoas que confiam cegamente no modelo e está tudo mal, está bem? Podemos inclusive dizer, baseia-te nesta e nesta lei, não inventes fontes, não inventes autores, cita a legislação portuguesa e europeia, ser rigoroso, ser minucioso, nunca cita a lei. Vai inventar, ou é provável que invente, está bem? Nós temos de ter um prompt bem construído, com limites claros e sempre a reforçar que não se pode inventar, não se pode confundir, tem que ser claro, está bem? Confirmar sempre a legislação que o LLM cita, está bem? Porque eu não consigo dar um número provável, está bem? Porque não tenho dados, mas da minha experiência, em 80% dos casos está incompleta, errada ou inventada, especialmente a jurisprudência. A jurisprudência é talvez 90%, ou seja, enquanto as leis, se calhar 80%, a jurisprudência 90%, está bem? Não era bem assim, não foi exatamente o que foi dito, verifiquem sempre. Por fim, validar, está bem? O primeiro resultado nunca é o final. Vamos reformular. Como é que podemos melhorar? Ok, temos este prompt, simples, deu este resultado. Ok, o que é que eu posso melhorar agora? Definir melhor o papel, definir melhor o estilo, os objetivos, concretizar. Erro comum, agarrar no primeiro resultado, no primeiro output, ok, fica este, sem crítica, sem análise, está entregue. Não. Se nós fizermos um prompt e daí resultar um output, uma solução, ok, vamos dizer ao modelo então, olha, ok, esta solução parece-me bem, mas vamos melhorar este aspecto, aquele ou outro, eu quero isto aqui mais concreto, aquilo mais definido. Vamos aprimorar o modelo, está bem? Não tem que ser um tiro no escuro, está bem? Na verdade, isto é engenharia. Não somos engenheiros, eu também não sou, mas podemos aprender, está bem? E é esse o objetivo. Então, nós temos que ir testando. Esta arte é essencial. Se nós não dominarmos, vamos ficar para trás. Eu não estou com isto a dizer que nós devemos usar a IA para nos substituir e que vamos deixar de ter importância, muito pelo contrário. Hum, Devemos usar esta IA com inteligência jurídica, tá bem? Como é que nós podemos utilizar estes modelos como nossos aliados, como nossos assistentes? O que é que nós queremos deles? É um bocadinho por aqui que eu tenho estado a trabalhar e também a investigar. E eu acho que estes recursos devem ser partilhados e todos nós podemos retirar uma mais-valia destes modelos. Só para terminar, reforçar que mesmo na versão gratuita é possível refinar o modelo em personalizar o chat, está bem? Como é que o chat se deve dirigir a nós? Se ele é o nosso assistente jurídico, pode ser por doutora. Não é pretencioso, está bem? Ele é o nosso assistente, ele é o nosso estagiário. Possivelmente iria-me tratar por doutora na vida real, não é? Isto é a vida real, só com informática. Qual é a minha profissão? Bem, eu sou jurista, não é? E docente de Direito. E agora, o que é que eu quero do chat GPT? Deverá ser honesto, rigoroso, hum, ser investigador, deverá ser rigoroso, já disse, poderá ser alguém seja cuidadoso, eu ia dizer alguém cuidadoso e deixa ao vosso critério. Como é que seria o vosso assistente na vida real? É esta pessoa virtual que nós vamos ter aqui.
E é assim que a temos de definir, está bem? Numa próxima aula, certamente eu voltarei a este ponto para dar mais conteúdo e conseguimos personalizar aqui o nosso ChatGPT com o conteúdo que será realmente importante para nós e que nos dará uma ajuda mais preciosa, ok? E por hoje é tudo. Obrigada.